Você tem ideia do poder da propaganda? Agora você entenderá de uma vez por todas o que essa poderosa ferramenta é capaz. Peço que desde já, siga nosso canal e já vai deixando o seu like para o YouTube recomendar para as demais pessoas, e bora pro vídeo. Na história, temos vários exemplos de países que foram totalmente manipulados pelas propagandas denominadas estatais, e podemos ver o mesmo acontecendo com a Rússia hoje, mesmo que os planos de Vladimir Putin não saiam como esperado. Além da manipulação, Putin também publica anúncios que falam sobre seu poder nuclear e como essas armas podem ser usadas contra inimigos. Há alguns meses, o deputado Denis Maidanov apareceu em um anúncio divulgando uma das armas nucleares que podem chegar aos Estados Unidos enquanto Putin fala sobre a possibilidade de usá-la. Parecem que estão doidos para que isso aconteça. Além disso, a demonstração de força da Rússia é na maioria das vezes lançada como indiretas à OTAN, o que deixa alguns países bastante preocupados com o que Putin pode ser capaz de fazer. O fato é que a mídia russa é extremamente manipulada e os russos parecem estar vivendo uma realidade paralela, pelo menos segundo as propagandas veiculadas pela televisão estatal. Enquanto tanques e exércitos russos estão tendo problemas em território ucraniano, o governo de Putin mostra outra visão para a população com o intuito de acabar com a hipótese de que os ucranianos estão revidando e resistindo à guerra à altura deles. Os anúncios russos usam estratégias para manipular as pessoas. Eles afirmam que os Estados Unidos esconderam armas biológicas em laboratórios secretos na Ucrânia e que a China é uma forte aliada contra o Ocidente. A manipulação da mídia é tão intensa que há histórias de pais e mães russos que não acreditam nos relatos de seus próprios filhos que vivem na Ucrânia sobre os horrores que estão acontecendo na guerra, e esses casos estão aparecendo cada vez com mais frequência, ou seja, a Rússia filtra, bloqueia e manipula os meios de comunicação que entram no país a ponto de os próprios russos que residem no país não acreditarem em relatos externos até de seus entes queridos. Para muitos, o que está acontecendo é apenas uma ação militar para libertar os ucranianos dos nazistas, e pouquíssimas pessoas morrem no conflito, o que é uma grande mentira. No final do ano passado, uma ONG que divulga documentos hackeados divulgou uma série de e-mails de jornalistas russos que deixaram claro o quanto a propaganda estatal é manipulada. Em alguns casos, os anúncios incluem videoclipes da mídia americana nos quais as pessoas comentam positivamente sobre a guerra na Ucrânia, mostrando que o Ocidente supostamente compartilha da mesma opinião que os russos. Todo esse conteúdo oferece um raro vislumbre do funcionamento da máquina de propaganda que talvez seja a maior conquista da Rússia na guerra até hoje, e tem surtido muito efeito por lá. Ao mesmo tempo em que o país enfrenta derrotas nos campos de batalha, isolamento e condenação internacional, a televisão estatal transmite uma versão de que a Rússia está vencendo a guerra, que a Ucrânia está em ruínas e a Aliança Ocidental está se desgastando. Embora os países ocidentais pensassem que a guerra prejudicaria a popularidade de Putin, a propaganda ajudou o presidente a manter o apoio. Mas como é feita essa manipulação? Profissionais que criam conteúdo de mídia estatal são muito bons em selecionar conteúdo de mídia ocidental. O Serviço Federal de Segurança, a agência sucessora da KGB, também ajuda a fornecer informações manipuladas à mídia russa. Em outros casos, são compartilhados vídeos, às vezes de meios de comunicação americanos pouco conhecidos, que parecem indicar que a oposição à guerra está crescendo no Ocidente ou que as sanções estão tendo efeitos negativos nos Estados Unidos. Tudo é pensado e calculado friamente para que os russos percebam a guerra de maneira diferente. A State Radio and Television Broadcasting Company, mais conhecida como CGTRK, é uma empresa estatal de comunicações que possui várias estações de rádio e televisão em toda a Rússia e possui quase 4.000 funcionários. A empresa opera alguns dos canais mais assistidos da Rússia, incluindo Rússia 1 e Rússia 24. Além de ter uma forte presença na internet, com tanto poder, essa emissora consegue atingir quase toda a população russa, e seu domínio cresceu ainda mais com as restrições impostas pelo governo. Tanto mídias sociais quanto mídias independentes.
Todos os dias, o governo russo compila uma lista de pautas que as emissoras terão que cobrir e entregar os documentos a todos os canais e outras organizações com temas que o governo russo deseja abordar de um ponto de vista positivo ou negativo. Essa manipulação da mídia aumentou muito desde a invasão da Ucrânia, mas a confiança das pessoas na mídia estatal diminuiu à medida que a guerra se arrasta e a verdade se torna mais difícil de esconder, até porque tem pessoas morrendo, a população é a que mais sofre com isso. Com isso a Rússia está se tornando cada vez mais isolada do resto do mundo, e a importância da China como aliada se tornava cada vez mais importante. Repórteres do VGT-RK reescreveram reportagens da mídia estatal chinesa transmitindo uma imagem completamente maquiada, de um país poderoso que se aliou a Moscou e cuja população apoiou uma guerra denominada justa na Ucrânia. Um dos e-mails hackeados identificou um slogan circulando na internet chinesa que dizia: "Compre um doce russo e você poderá transformá-lo em uma bala contra o nazismo." No entanto, recentemente um estudo publicado pela Universidade de Yale confirmou todo o jogo sujo em relação à manipulação em massa das autoridades russas desde o início da invasão à Ucrânia. Pelo menos 6.000 crianças foram levadas para campos de reeducação na Rússia, segundo análises de uma universidade norte-americana. O objetivo principal das instalações é realizar uma espécie de reeducação política das crianças. Segundo os pesquisadores, as autoridades russas, incluindo o governo federal, estão coordenando o sistema, que inclui pelo menos 43 instalações espalhadas pela Rússia e Crimeia. Entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023, diversos grupos de crianças foram vistos chegando a essas unidades de reeducação, se é que pode-se dizer. As crianças tinham idades entre 4 meses, isso mesmo, há 17 anos e em alguns casos, jovens de 14 anos estavam passando por treinamento militar. Mas não há evidências de que eles foram enviados para combate na guerra. O mais curioso é que os russos fazem isso com crianças que estão em situação de vida delicada, problemas familiares, pobreza, abandono, e dentre outras. 2 dos quartéis russos, um hospital psiquiátrico e um centro familiar foram designados para a deportação de órfãos. Entre os jovens também estão crianças que estavam sob os cuidados de instituições estatais ucranianas antes da invasão, e aquelas cuja custódia não era clara ou incerta por causa da guerra, ou seja, mesmo que a criança já tenha se instalado dentro de um lar, mas se caso houver pendências burocráticas, a mesma era levada para essa instalação de reeducação, que parecem mais com algo que já conhecemos. Uma verdadeira perversidade. Em várias situações, os responsáveis foram obrigados a permitir que os jovens fossem para campos de reeducação. Algumas das crianças também foram transferidas pelo sistema e adotadas por famílias russas ou enviadas para um orfanato na Rússia. O que os súditos de Putin estão fazendo com essas crianças? Os jovens foram aparentemente reeducados de acordo com a visão do governo russo sobre a cultura nacional, história e sociedade. O objetivo é efetuar uma mudança, alteração ou remoção da identidade nacional. Traduzindo, estão moldando a cabeça dessas crianças, a fim de que elas entendam de forma manipulada os valores da Rússia que estão sendo introduzidos 24 horas por dia na cabeça destas crianças. Diante de todos esses fatos, podemos concluir que Putin está usando uma estratégia covarde e suja contra seu próprio povo. Para os russos, ele transmite uma realidade paralela sobre a guerra, ao mesmo tempo em que diz que os países do Ocidente estão enfraquecidos, fazendo propaganda de armas nucleares, destacando o poder russo e dizendo que pode atacar o país a qualquer momento, o que mais parece um exibicionismo. O problema, meus amigos, é que esse tipo de manipulação é extremamente perigoso, e temos ótimos exemplos disso. Se hoje temos a tão falada fake news, saiba que essa estratégia já era muito utilizada antes mesmo do termo se tornar popular. Só para você saber, entre 1905 e 1955, a União Soviética divulgou diversas imagens para manipular a população, e muitas das imagens manipuladas eram de mulheres.
O governo soviético usou cartazes para ganhar apoio na luta contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial porque era muito mais fácil convencer uma pessoa a ir à guerra para lutar por um líder comunista com a imagem de uma mãe lutando contra o fascismo, do que com uma foto do rosto de Stalin. Quanto ao líder da União Soviética, se um dia alguém o apoiasse, no dia seguinte essa mesma pessoa poderia se encontrar à frente de um pelotão de fuzilamento como inimigo do povo. Além de acabar com a vida de uma pessoa, Stalin também conseguiu simplesmente fazê-la desaparecer da história de seu país. Imagens de pessoas indesejadas foram excluídas de todas as fotos em que aparecem. Quer um exemplo? Nesta foto, vemos o jovem Vladimir Lenin no meio, e logo atrás dele está Alexander Malchenko. Em 1930, ele foi acusado de ser espião e em seguida foi executado. Como resultado, foi apagado completamente da foto. O mesmo pode ser dito sobre os nazistas. Hitler também usou a propaganda como estratégia para manipular a população, com destaque para o cinema, que foi uma importante máquina de propaganda nazista de 1933 a 1945. Mesmo em abril de 1945, quando grande parte da Alemanha já estava em ruínas, o entretenimento e a propaganda ainda eram sendo mostrados nos grandes salões em Berlim. A maioria das produções eram filmes divertidos, mas sempre com algum propósito subliminar, portanto, podemos concluir que não devemos confiar em governos que manipulam informações e fazem propagandas enganosas, como é o caso da Rússia hoje. E acredite, qualquer semelhança não é mera coincidência. Se caso queiram saber mais sobre a manipulação da mídia de uma forma mais aprofundada, vou indicar alguns filmes, para que você tenha um melhor entendimento. São eles: A História da Manipulação em Massa. Esse você encontra no próprio YouTube, embora seja o mais antigo, é o que eu considero o mais completo. Rede de Intrigas, e O Abutre. Obrigado por chegar até aqui, curta e deixe sua opinião aí nos comentários.